Uma das particularidades do TriCalc é permitir a modelação e o cálculo integrado de estruturas tridimensionais. Esta característica permite que se façam geometrias mais arrojadas, mais fora do comum, de forma totalmente segura dentro do programa TriCalc, uma vez que toda a estrutura vai ser modelada numa única matriz de rigidez e, portanto, todos os elementos vão estar a interagir entre si dentro desse cálculo. Temos aqui um exemplo de uma estrutura que engloba materiais como o betão e como o aço. Poderíamos ter também parte da estrutura em madeira ou noutro material qualquer. E podemos ver que a concepção de um modelo único fica bastante evidente aqui neste exemplo. Temos uma estrutura metálica que tem uma espécie de cobertura curva, ondulada, em que as vigas que são transversais têm um formato que vai alargando ao longo da sua longitude, o formato de um V invertido. E, portanto, esta estrutura de aço encontra depois, em vários pontos, uma estrutura de betão armado, que seria a zona de escritórios desta empresa, que tem elementos como paredes resistentes, pilares, lajes, etc., aqui incluídos. E, finalmente, a zona de oficinas desta mesma empresa, que é também constituída por elementos de aço, numa configuração mais tradicional, em que existem elementos de inércia variável e existem também tirantes colocados em vários pontos. Ou seja, todo o cálculo desta estrutura vai ser realizado de forma integrada, sem ter que fazer modelos de aço à parte dos modelos de betão e sem ter que estar preocupado com a interligação desses mesmos elementos. Este é um exemplo que está realizado. De qualquer modo, eu vou mostrar como é que se pode rapidamente fazer estruturas que têm exatamente na sua gênese diferentes materiais e diferentes geometrias. Para o efeito, eu vou criar um fecheiro novo. Vou-lhe chamar exemplo 31. E vou começar por gerar a parte de betão armado através de uma simples malha, por exemplo, indicando que em X quero ter 3 vãos de 5 metros e em Z vamos colocar aqui também 4 vãos de 5 metros. A nível de alturas vou criar só um piso por enquanto. E, portanto, teria uma estrutura deste tipo aqui definida, uma espécie de edifício de betão armado. Neste edifício de betão armado eu vou introduzir uma laje maciça, porque temos aqui algo de betão a nível de laje. Vamos lhe chamar laje M1. E vou introduzir essa mesma laje através do seu perímetro. Basta indicar exatamente o seu contorno e depois a direção X para fazer a introdução da laje. Neste momento, a única informação que temos a nível de dimensões é exatamente na laje, a sua espessura, mas se eu quiser posso fazer um pré-dimensionamento automático e, portanto, ter já os elementos de betão armado pré-dimensionados com a secção que nós identificamos como mínima ou com aquela que o programa considera adequada em função das áreas de influência e dos esforços previstos ao nível desta estrutura. Para continuar então a fazer a minha estrutura, vou replicar a laje do primeiro piso, ou seja, vou aqui uma função que existe para as lajes maciças, que é a possibilidade de translacionar essa mesma laje. Neste caso vou translacioná-la de 3 metros, criando os pilares e, portanto, passo a ter aqui 2 pisos de betão armado. Vou aqui definir uma secção de betão, imaginemos de 30 por 30 para todos os elementos que aqui estão. Depois farei esse pré-dimensionamento, se pretender, com mais cuidado. E vou lançar então aqui a minha primeira estrutura de aço, por exemplo, aqui sobre este elemento de betão. Para o efeito, vou também utilizar uma função rápida do programa, a função de geração de naves industriais, em que eu posso indicar quantos pórticos é que eu quero que essa nave tenha, e neste caso eu vou pedir com 4 pórticos para acompanhar aqui esta estrutura de betão. Vou indicar qual a largura dos pórticos, vou utilizar só uma parte da estrutura de betão coberta, portanto vamos utilizar aqui 10 metros.
A separação entre pórticos de 5 metros está aqui correta, representada pela letra S, sempre identificada aqui no desenho. A altura dos pilares, vão ter uma altura de pilares de 6 metros, digamos, que temos uma nave com duas alturas, talvez vamos meter 4,5 metros. A altura do cumier é representada ali pela letra A com 2 metros e a separação de madres por 1 metro. Obter contraventamentos longitudinal das coberturas e agrupar as barras em conjuntos, ou seja, conjunto das madres, dos montantes, etc. Podia também trabalhar com perfis de inércia variável, com elementos aligerados, vigas Boyd, e podia também gerar já as superfícies de vento para esta nave industrial. De qualquer modo, não me vou preocupar muito com isso agora e vou mandar, digamos que, gerar esta nave industrial na direção do eixo Z+, como aqui está, começando pela cota 600 e não pela cota 0, como estava ali indicado. Portanto, quando eu faço criar, ele diz-me se eu quero perder a estrutura atual, ou seja, seria uma substituição, ou se quero adicionar esta estrutura. Neste caso, eu vou dizer que não quero perder a estrutura atual e vou adicionar a minha estrutura de aço à minha estrutura de betão. E, portanto, cá está incluída aqui a minha estrutura de aço em parte da zona de betão armado que eu aqui tinha definido. E, portanto, tínhamos aqui já um exemplo de dois materiais diferentes a trabalharem na mesma estrutura e duas tipologias diferentes a trabalharem na mesma estrutura, uma nave industrial e uma estrutura corticada. De qualquer modo, a qualquer altura, eu também posso fazer, digamos que, a introdução de outros elementos estruturais aqui no meu exemplo. Para isso, eu vou aqui levantar, por exemplo, alguns pilares. Vamos supor que este pilar que aqui está iria continuar a subir e, portanto, iríamos fazer aqui uma translação de mais 1,5 metro. Cá está. E agora vou fazer exatamente a mesma situação nos outros pontos que aqui estão. Geometria 9. Translação, neste caso de 6 metros, os 4,5 metros que tínhamos lançado mais 1,5 metro. E vamos lançar aqui um pilar, um outro pilar e um outro pilar. E caso pretendêssemos, podíamos jogar aqui exatamente com uma outra tipologia estrutural nesta zona. Inclusive, se eu quisesse, poderia fazer lajes inclinadas. Baixando, por exemplo, de 1,5 metro este nó e este nó, poderia facilmente introduzir novas barras e, inclusive, definir, por exemplo, como sendo barras de madeira. Vamos aqui procurar nas secções de madeira. Existe a possibilidade de colocar secções de madeira maciça, microlaminada ou laminada, e vamos escolher aqui um perfil qualquer. E, portanto, passávamos a ter aqui também elementos de madeira no nosso edifício. Depois era uma questão de complementar toda a estrutura, por exemplo, com a introdução das sapatas, dos lintéis de fundação, vou aqui, por exemplo, pedir para visualizar só a cota 0 para mais facilmente trabalhar ao nível dos lintéis de fundação e, portanto, introduzir aqui os lintéis. E se quisesse introduzir maciços de encabeçamento com estacas, também poderia chegar aqui, pedir para introduzir esses mesmos maciços, imaginemos com 4 estacas, e introduzir, imaginemos, nestes dois elementos centrais que aqui estão. Okay? Também poderia, caso pretendesse, introduzir paredes resistentes, portanto não tem qualquer dificuldade, parede resistente, introduzir, bastava dar 2 nós, por exemplo, estes 2 nós, e indicar o nome da parede, indicar até que cota ia esta parede, imaginemos que é até a cota 600, dizer que era uma parede de betão armado com, imaginemos, 30 de espessura. Já agora poderia ser uma parede de tijolo, pedra granito e carniz, portanto,
blocos de betão ou outro material qualquer, desde que definíssemos aqui as suas características. E mandar criar então a parede resistente. Cá está a parede resistente representada. Se eu quisesse que a parede tivesse dividida em duas cotas, também não tinha qualquer problema. Bastava que na caixa de introdução eu tivesse indicado que havia duas alturas de cotas iguais e tinha a parede dividida em dois troços. Cá está a parede com 6 metros de altura. Eu vou tirar aqui o modo analítico e vemos ali então a nossa parede representada. Já agora vou meter aqui os arestas dos elementos visíveis. Cá está ali a nossa parede. E portanto aqui temos o nosso modelo realizado. Todos estes elementos estavam interligados entre si, matriz de rigidez única, portanto eu não tinha que me preocupar com mais nada. Tudo feito no mesmo programa, no mesmo ambiente de trabalho, tranquilidade e segurança para o projetista.